canal Viletim, com programas exclusivos produzidos pelo site viletim.com.br e pela TV Metropolitana. Estamos aqui para conversar com a professora Bebel, deputada estadual do PT, que se lança a pré-candidata a prefeita de Piracicaba. Tudo bem com a senhora, Bebel? Tudo bom, Romualdo. Também já quero aproveitar e cumprimentar todos que nos assistirão, né, através do canal Viletim, né, e também a TV Metropolitana. Enfim, cumprimentar todos os telespectadores. E, enfim, tudo bem, né? Tem que estar tudo bem. Estamos aí numa corrida, né? E dizer que foi o meu partido que me lançou, né? Que eu costumo dizer que os candidatos nunca podem ser candidato de si próprio, né? Mas tem que ser de um coletivo. É isso. É interessante que a gente já tentou fazer essa entrevista na primeira vez e deu um probleminha técnico aqui no nosso estúdio e precisamos remarcar, deixar isso registrado, né, para que não haja nenhuma dúvida sobre esta entrevista, que ela acaba se tornando a primeira e única com a professora Bebel. Por enquanto, outras virão. Tá? Bebel, é o seguinte, esta semana foi divulgado, né, pela sua equipe que você já está compondo um grande grupo de simpatizantes, a velha guarda do PT, reunida para a produção de um plano de governo. Como que se deu essa reunião e como que está esse processo que me pareceu bastante caloroso já? Sim, é porque eu tenho uma visão, e acho que é importante isso, Romualdo, que você ter um programa de governo feito num gabinete, feito por 2 ou 3 pessoas, é um tom que você dá. Mas quando você reúne, né, grupos de trabalhos, eixos temáticos, né, outros grupos de eixos temáticos, é importante, mas não tiveram lá somente a velha guarda. Teve muita gente jovem, né, também debatendo. Então, teve a velha guarda, que é importante, deram uma contribuição, né? Inclusive o prefeito José Machado, que para mim continua, né, no nosso convívio, ele é o nosso prefeito, continua sendo prefeito, né? Com todo respeito aos demais prefeitos que, né, estão eleitos e foram eleitos, mas ele também esteve lá. E eu acho que discutir um programa de governo é não ter pauta esvaziada, é você não ficar inventando, né, coisas para falar. Não, você fala a partir de um diagnóstico, portanto, do problema que a população sofre e apresenta perspectivas. Mas não eu inventar essas respostas que a população quer, mas a partir dela a gente apresentar ou sistematizar a ideia, né, que o cidadão piracicabano tem. E eu acho pouco interessante, alguns acham assim que quem é lá do fundo, eu tenho andado muitos bairros, né, não tem capacidade de elaboração, não é verdade. Eu tenho ouvido falas muito precisas, necessárias, é só transformar num programa de governo, porque o que eles falam é aquilo que eles estão sentindo e apresentam propostas. Mudança de ponto de ônibus, fazer com que o ônibus volte a rodar, porque o atual prefeito tirou, né? Eu falo ali de um bairro que tive também, e a gente está na luta para que volte os ônibus, e isso não precisa ser prefeita, né? A mobilização da população tem que fazer voltar o ônibus lá, porque tem estudantes, tem mães trabalhadoras, mulheres, né? E a gente precisa necessariamente ouvir a população. Nesse sentido, vocês já têm o diagnóstico, então, ou vocês estão fazendo um diagnóstico? A gente tem um diagnóstico geral, né? Esse geral, ele é possível de nós começarmos um debate, por exemplo, sobre a necessidade de ter regulação fundiária. Isso não é algo para ontem, todos estão falando a mesma coisa. E sei que um deputado que esteve aqui falou, eu vou
tratar da regulação fundiária, mas foi na Lespe e votou contra. Então, eu quero ver, né, o escrito, o dito e o feito. Eu entrevistei o Alex de Madureira, sobre ele que você está falando. É sobre ele que eu estou falando, e fala, como sei que o ex-prefeito de São Pedro, Ixarquiada, que me parece ele coleciona dados de prefeituras, né, coleciona diplomas, né, de prefeito, veio também disputar aqui, que não é nenhum problema, mas é outro que eu tenho certeza, eu vou trabalhar com regulação fundiária, mas por que é que votam contra? Viu, mas qual então seria a solução, né? Porque quando você fala em regulação fundiária, só para o espectador entender um pouquinho mais, nós temos um caso grave em várias regiões da cidade, na parte mais periférica, digamos assim, em que houve casos de invasão, né, de áreas públicas, e houve também expansões regulares em áreas rurais. E o Ministério Público, em relação às áreas rurais construídas irregularmente, está pedindo, inclusive, um processo de desfazimento, o que prejudicaria um público que já está lá instalado, apesar de irregularmente. E no caso das comunidades que estão irregulares, existe um número aí que vocês devem ter também levantado, bem grande, de comunidades que precisam ter o seu território definido, estabelecido, legalizado, para que possa ser beneficiado, né? O local ser beneficiado com infraestrutura adequada para a moradia. Isso, eu acho que é isso. Esse debate ele é muito caro para nós. Isso aí é por debate. Na verdade, ele embasa, né, um projeto de moradia popular. Seria isso. Como os sucessivos governos não o fizeram, a população tomou conta de terrenos, houve venda de pedaços de terreno para cada um, né? E para regular, para ter essa regulação fundiária, tem que pegar a lei, ver até que metragem é permitido, né? E a partir daí, então, você distribui os títulos, né? Segundo o qual aquela população, né, ou aqueles cidadãos que estão, né, naquele pedaço que estão ocupando, eles passem a ter esse título e lhe dar a condição de ser dono, né, dele. Então, esse eu intento, eu sou pré-candidata, não posso falar que sou candidata, mas é uma coisa que eu vejo com uma necessidade. Eu venho, por exemplo, a gente tem cerca de 60 comunidades aí, né, que precisam dessa regulação fundiária. Mas eu destaco, por exemplo, uma que está perfeita, né, já está tudo pronto, tudo devidamente perfeito, que é Santa Olímpia. Essa tem que ser, você já vai limpando, né, já vai tirando da lista espaços que já estão devidamente, como é que eu diria, de acordo com a legalidade, né? E os que estiverem fora da legalidade, nós tivemos uma conversa muito precisa com o Dr. Rui Cassavia, né? Até o nome dele tem a ver com questão territorial, né? Olha, Rui Cassavia. Ele até está fazendo estudos para nós, né, para que a gente apresente isso de forma muito precisa para a população. Então, a gente está em boas mãos, eu diria. Então, nesta plenária, ele esteve lá, né, se colocou à disposição, né, e eu tenho aqui, meu irmão é um conhecedor dessa área também, de regulação fundiária, até porque ele tem imobiliária, e quem tem imobiliária tem que conhecer, né, regulação ou a questão fundiária, né? E isso vai me ajudar muito nesse processo, né, que vai se dar a partir de agosto. Isso valeria também para a área rural invadida, ou melhor, construída irregularmente? Posso destacar uma coisa dessa área rural invadida que você coloca? Eu não sei se necessariamente invadida, né? Mas não, irregularmente construída, digamos assim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que entender o que levou a população a ir para a zona rural. É o plano diretor, tá? A inversão que foi feita na era Bajas, que inverteu, né,
tornou o urbano rural. Essa é a questão. E isso acabou acontecendo um crescimento desordenado na cidade, tanto que isso acaba criando problema com a mobilidade urbana, né? Portanto, ônibus, porque tem que andar mais para vir, quando, na verdade, você tem grandes buracos, assim, buracos eu falo, são terrenos, né? Aqui, perto dos postos de trabalho, né? Que poderiam perfeitamente estar sendo utilizados. Tem o Minha Casa 1, tem o Minha Vida 2, tem o 3 e tem até quem ganha acima, né, de mais salários para poder ter moradia, ter casas ou apartamento. Aí tem que fazer a discussão correta, né? Correta para que a gente consiga garantir, porque nós temos um déficit habitacional de 14 mil. Quando eu falo déficit, é melhor dizer a falta de 14 mil casas, moradias. E nós temos que garantir isso. O governo federal já mandou para cá 1.400 casas. O nosso intento, né, conversar com o Ministério da Cidade, no mínimo fazer um plano, né? 7 mil, já tem 1.400, então manda mais, chegar a 7 mil num período, mais 7 mil no outro período, né? E se a gente resolver isto, Romualdo, nós vamos resolver muita coisa. Se fala muito sobre a ocupação da área urbana, como você disse, ou dos vazios urbanos. Existe uma dimensão de quantas moradias estão disponíveis nesse território que poderiam ser ocupadas dentro de uma política nova de incentivo aí à moradia popular? Eu acho que primeiro tem que fazer uma análise do seguinte: onde é comercial, muito comercial, e onde não é, porque você também tem que incentivar, né? O empreendedor, né, essa coisa que é o que gera emprego, trabalho e renda, né? E como também o governo Lula soltou aí, né, como é que eu diria, financiamento pelo BNDES até para os pequenos, médios empreendedores, então vai abrir, né, um leque de pessoas querendo ser, né, sei lá, loja comercial, ter alguma coisa assim. Mas a gente está fazendo esse estudo preciso também, mas entendemos que há um considerável número de espaços urbanos, né, e que pode perfeitamente ter um atendimento perto do local de trabalho, sem gastar com mobilidade, ônibus, né, sem ter que pôr carro na rua. Tem um estudo, né, por exemplo, o prefeito José Machado fez um programa de governo em 2020 muito profundo, convido a todos a lerem, tá? Muito profundo. E quando ele faz essa análise, ele faz uma análise levantando o seguinte: há 170 mil carros aqui em Piracicaba. Já se fala em mais de 200 mil carros. Então, nós não estamos proibindo, nós não queremos proibir que a população tenha carro. Não, pelo contrário. Nós queremos que a população, né, use seu carro para passear, para ir para espaços mais longos, né? E, ao mesmo tempo, ter um comprometimento também com as ciclovias, né? São Paulo deu certo. O prefeito Zé Machado hoje, prefeito Fernando Haddad, implantou, né, ciclovias, foi achincalhado e articulou também com o desestímulo à alta velocidade, estava morrendo muita gente. São coisas que caminham juntas, né? E hoje as ciclovias tornou uma realidade, uma necessidade. Aí tem que pôr um bicicletário. Você vai para qualquer país, desceu na rodoviária, tem um bicicletário. A pessoa, às vezes, desce do ônibus, pega a bicicleta e vai trabalhar. Então, são medidas que têm que ser tomadas para que a gente não entuche, né, ou enche a cidade de tanto carro e tenha os congestionamentos que tem tido. Por exemplo, na ida
para Águas de São Pedro, você vê ali perto da Dedine, né? A partir das 16, 17 horas, aquilo lota, como outros locais que a gente pega congestionamento de trânsito. São gargalos, né? O Luciano Almeida, atual prefeito de Piracicaba, ele, segundo o relato de moradores de comunidades, propôs, na época da campanha eleitoral anterior, em que ele foi eleito, ele propôs que ia trabalhar em prol da comunidade e tentar resolver essa pendência com as irregularidades que estavam acontecendo, inclusive o risco de despejo de várias comunidades, porque eles estão em áreas privadas. No entanto, depois de eleito, segundo esses mesmos líderes de comunidade, o Luciano Almeida disse: eu não sou imobiliária, isso não é problema meu. Então, existe um impasse aí bem complexo, que é aquilo que a gente fala quando a gente está em campanha e depois aquilo que a gente vai implantar quando eleito, né? Ou quando eleita. E por quê? Porque tem uma realidade mesmo cruel. O fato de ser uma propriedade privada exige uma negociação diferenciada e complexa. Vocês aprofundaram nesse nível? Eu aprofundei, isso para nós Eu digo para ti o seguinte, Romualdo, eu não sou prefeita, não era prefeita, mas me lembro que quando estive lá na comunidade Renascer, eu coloquei o meu advogado, que é perito nessa questão, que é o Dr. Nílcio, para ir saber do dono daquele espaço do Renascer, quanto é que custava e quanto podia ficar para cada um dos moradores ali. Os moradores toparam, né? Assim como o dono do espaço também. Mas não foi para frente, né? O que eu vi depois foram movimentos, ao ponto de, em plena pandemia, e aí eu imputo, e não foi o Luciano, aí foi o Bajas mesmo. Ele queria, na verdade... Aliás, tive dois enfrentamentos. Um que ocorreu em Artemis. Eu tive uma semana antes com o ex-prefeito Bajas. Ele disse, para pedir para que ele não fizesse naquele período, né, que a gente trataria de forma articulada com aquela comunidade, a forma de como eles poderiam deixar espaço, desde que também visse algum espaço para eles irem, né? E porque tinha, veja bem, estava em outubro ou novembro, e tinha que acabar o ano letivo e tinha as crianças que ocupavam aquelas escolas. Isso entrou por um ouvido e passou pelo outro. Parece que o fato da gente ir apressou, tá certo? A retirada na marra, né, deles lá. Agora, pergunte para mim de quem era aquele espaço onde morava aquela turma, o pessoal que lá ocupava. Da União. Não cabia a ele, prefeito, pedir desapropriação. Mas ali há uma grande especulação imobiliária, porque vai elevar um prédio, por óbvio, ali na frente não podia ter ocupação. Então, se não quer ocupação, senhora prefeito, senhor prefeito, senhora prefeita, vá lá e arruma um lugar. E aí, então, atenda, né, àquilo que o senhor se destina a atender, que é a especulação imobiliária. Isso está estampado na cara dele. Tá certo? Ninguém aqui é bobo. O plano diretor foi mexido para atender esta questão, né? E isso tem que ser enfrentado de forma contundente. Não pode ser. Depois vai falar com o povo, é porque eu vou mudar, viu? Piracicaba vai mudar. Piracicaba precisa de uma pessoa, né, que se coloque na condição de acolher, mas não acolher uma parcela que se senta numa mesa e define: você pode ser prefeito, você pode ser prefeito. A professora Bebel não pode ser prefeita. Essa não. Essa não pode ser prefeita. Ué, é assim que as coisas estão andando. Quem vai decidir isso é a população. Não vai ser meia dúzia de empresários ou uma grande parte. Eu não quero brigar com o empresário. Só acho que é muita ganância. Simples assim.
É interessante isso que você observou, inclusive porque, né, porque é importante a gente trabalhar com números. O Lula teve aqui em Piracicaba 73.612 votos na última eleição e o Bolsonaro 155.716. Ou seja, digamos assim, o opositor ao Lula teve o dobro de voto, pelo menos. Isso não quer dizer de antemão muita coisa, porque é um cenário recortado de um momento. Mas você acha que isso significa alguma coisa? Não vai trazer dificuldades para que o Lula possa colaborar de forma efetiva para a sua campanha? Não acho. Porque o que dá concretude, o que transforma em realidade a política é aquilo que o político faz. O Luciano deve ter prometido muita coisa para poder virar no segundo turno, porque o Bajas também teve 56 mil votos, ele 25 mil votos, e ele ganhou do Bajas no segundo turno. Então, me parece, nem com a máquina na mão, e ele, como Bolsonaro, não ganharam. Entendeu? Me parece, como você disse, a fotografia de um momento. Só que o Lula está dando de concreto, né? Está dizendo, politicamente, aquilo que eu prometi, eu dei. Naquele tempo em que o Lula estava candidato, que você apresenta este número, Piracicaba tinha menos 44% de Bolsa Família e menos de BPC. Isso cresceu 44%. Meio que dobrou o que tinha, né? Bom, houve um crescimento no emprego. Quais que cresceram? Comércio, setor de comércio e o de serviços. Esses cresceram. Por que cresceram? Por obra do prefeito da cidade? Eu não acredito. Foi porque quando você bota dinheiro na mão da população, através do Bolsa Família ou do BPC, é dinheiro que vai dar rotatividade e aquece o mercado. Aqueceu o mercado, vende mais, portanto, tem que contratar mais mão de obra. Então, eu acho uma política pouco inteligente, a política que a ganância, tá? Só concentrar o capital que está certo. Não. Eu acho que quando você distribui um pouco, você trabalha com a lógica, né? Não dá para resolver tudo de uma vez, mas melhora um pouco a vida do cidadão comum, com certeza, né? Você desenvolve Piracicaba, porque Piracicaba é o quarto lugar escolhido para viver, apesar dos problemas que nós enfrentamos. No país ou no estado? No estado. A quarta cidade que ela tem como escolha prioritária, que todo mundo gosta de vir aqui, quer viver aqui. Isso é bom, né? Coloca Piracicaba também num crescimento econômico maior do que já tem. Ela é uma cidade considerada rica, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos desenvolver mais. Então, por que essa ganância? Por que ficar paralisado? Porque nós estamos paralisados. Agora, de qualquer maneira, o piracicabano sobrevive e toca isso aqui. É essa a questão, né? Então, o PIB que está na mão dos empresários, agradeço aos trabalhadores. Porque o PIB, né? Quem é que produz? Tá, foi o empresário que investiu, mas quem produziu foi a mão de obra também. Foi lá para a empresa, né? Aquele que foi lá para a fábrica, que acabou, né? Produzindo, fazendo o produto interno crescer, né? Então, a gente, quando discutir crescimento econômico, não pode esquecer de olhar quem que está por detrás, né? É a mão de obra, o trabalhador. A mulher trabalhadora tem contribuído muito também. Então, eu não vejo dificuldades, muito pelo contrário, o presidente Lula vai me ajudar muito. Porque eu sei de deputados que querem ir lá conversar. Eu sei de vice de candidatos aqui que querem ir lá conversar com o Lula para trazer um IMEP. Isso, para mim, me desculpe, não tem nada demais. Mas tem lado. Se é vice de um partido que não é o meu, não é ele que tem que ir. Não é ele que tem que ser recebido pelo presidente Lula, sou eu.
E teve essa ousadia de pedir para ir conversar com o Lula. Mas você acha que você vai conseguir trazer a Universidade Federal para Eu não tenho... Se eu não trouxer, também os outros não trazem? Uai, por que os outros vão trazer? Não entendo. Porque tem PIB. Não tem essa comigo. Sabe? Vai trazer aquele que está dentro de um projeto que me parece dentro do PAC, que é ampliação dos IFES, Institutos Federais de Educação, /consolidação, e ampliação de expansão das universidades. É isso. Ou seja, essa rubrica vai permitir que seja direcionado algum recurso para Piracicaba. Aqui em Piracicaba, meu querido Romualdo, e o Machado está cansado de explicar isso, está simples. É só fazer o acordo, porque a Igreja Metodista está devendo para a União. Então, é só nos dar de troca o prédio. É isso. E ver o que tem a mais para colocar. Então, eu diria que a União teria, no caso, o governo federal terá um investimento mínimo. Agora, tive com o presidente Lula no 1º de maio, e ele disse que vai me receber junto com o prefeito Machado. Nós vamos para lá. Não tem uma data. Eu não tenho a data, ele está correndo, você vê, ele está lá no Rio Grande do Sul. Ele está solidário. Aliás, quero chamar aqui toda a população piracicabana, né, a contribuir lá com o Rio Grande do Sul. O povo lá está passando penúria exatamente pela ganância do homem, porque foi a ação do homem sobre a natureza que levou a esse desequilíbrio ambiental que está sofrendo. Eu disse outro dia aqui, antes a gente festejava quando chove, agora você tem medo, porque acontece, né, essas calamidades públicas que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Sobre o Fundeb, você falou em uma entrevista recente que Piracicaba vai perder em 2025 3 milhões... Já perdeu. Já perdeu, né? Já perdeu. Vai perder mais. Quer dizer, já perdeu, mas não terá. Perdeu porque não terá em 2025 3 milhões devido a essa perda, né? E como que você explica essa lógica? Foi uma falha do governo atual? Em que medida foi essa falha? Foi uma falha, né, lamentável, porque a gente está falando de um contingente de 279 matrículas a menos. Você fala assim, mas não foi a taxa de natalidade? 279 é o número absoluto. 279. Você vai perguntar para mim, não foi a taxa de natalidade? Não, tem nada a ver com a taxa de natalidade. São alunos que deixaram de ir para a escola. E o ano vindouro, esse ano, já está com 480 alunos a menos, está na fila de espera. O que explica? Ou seja, esses 279 está junto com esses 490 que acumulou. Acumulou. Está na lista de espera. Então, por que lista de espera? Se recebe recurso do Fundeb. Sei lá, não tem salas de aula. Gente, faz um convênio, tem salas de aula do Estado, faz uma parceria com o Estado, né? Tem formas inteligentes de gerir a cidade, de a gente ter uma gestão e começar, a partir daí, um regime de colaboração. Estado e município, por que não? É possível, né? Agora, o que não pode é perder recurso em função de não oferecer as matrículas. Isso é sério para nós, sobretudo para eu, né, que sou da área, professora, e conheço, né, a política do Fundeb muito bem. Interessante. Viu, Bebel, você tem também demonstrado muita preocupação em trabalhar com o professorado, que é a sua área de atuação, sempre foi, digamos assim, e a lógica que está sempre por trás e que você fala é salário, tá? Salário e, muitas vezes, as condições de trabalho, mas deixa entender o peso do salário na mudança da qualidade do ensino. Você considera mesmo o salário prioritário para que melhore a educação? Não é verdade. Eu coloco o salário, claro, como uma necessidade, tem que ser. É inaceitável que um professor
no estado de São Paulo ganhem, por exemplo, 2.500, né? Quando o piso salarial profissional nacional está na casa dos 4.500 e alguma coisa. Quer dizer, você tem uma diferença aí de quase R$ 2.200. É o dobro, quase. O dobro, aliás. Mas eu não defendo só isso. Quem falar isso não sabe da minha trajetória, não sabe que eu lutei veementemente junto com os estudantes para não fechar 92 escolas. Aqui estava para fechar a escola ali do Novo Horizonte, estava para fechar a escola lá, Pedro Moraes Cavalcante, a Melo Moraes, né? Aqui a do Centro, Barão do Rio Branco, e junto com os estudantes, nós tivemos uma ação muito linda, que foi de não deixar fechar. Então, essa é uma lógica, quer dizer, garantir a educação para todos. Esse é o fundamental na minha trajetória. Ponto 2. Eu fui conselheira do Conselho Nacional de Educação. A mais alta Câmara da educação que esse país pode ter é ocupar a Câmara de Educação Básica lá no Conselho Nacional de Educação. E como relatora da mais importante matéria, né, das diretrizes nacionais de carreira do magistério, eu não discuto carreira só sob a ótica de salário. Eu discuto a carreira sob a ótica da saúde do professor, do número de alunos por salas de aulas, da forma como as escolas são, na verdade, construídas, que são verdadeiros. Vá para a periferia. Vou falar das escolas estaduais. São cadeões. Não podemos tratar os estudantes assim. Colocar a escola em sintonia, né, com a revolução digital. Então, e, em conjunto com tudo isso, a valorização dos profissionais de educação, que não é só o salário, mas passa pela formação, a valorização, né, e ter aí condições de trabalho. É um tripé. Não ter condições de trabalho, eu pergunto para qualquer um, é possível sobreviver? Não, não é. É possível dar uma aula boa? Não é. Tem professor, Romualdo, que é difícil você acreditar nisso, mas é verdade. Passa mal, não tem o que comer. Chega na escola, não tem... E tem merenda e é proibido de comer. Não pode comer a merenda. Não pode. Como assim? Eu não poder pregar um prato de comida e comer, não pode. É proibido, né? Proibido por quê? Vai para lavagem, né? Vai para um monte de coisa. Por que o professor não pode comer? Poderia comer. E não tem lugar para o professor comer. Então, eu me sinto muito mal quando, às vezes, quando eu vou à sala dos professores para tratar da luta, né? E a gente depara com um professor, como eu me lembro, eu até me emociono com isso, professor com desses, né, tapuer, um macarrão branco, menino. E ele põe no forninho e come aquele macarrão branco, é o que ele conseguiu trazer. Eu mesma fui marmiteira. Então, o professor hoje é boia fria. O professor hoje é um boia frio. O boia fria hoje tem outras condições melhores que a nossa, porque lutaram, ou nós lutamos, ou o professor vai ficar... E há um apagão de professores nesse país. E se não abrir os olhos, vem para o Estado, que já está um apagão, e vem para o município também. E aí nós vamos ter alunos sem professores. Por isso que, no governo Temer, inventou aquela coisa de notório saber. Para quê? Para ter o não habilitado dando aula para o professor. Eu discordo disso. Tem que ser professor que tenha formação inicial, continuada, jornada reduzida, para que ele consiga, tá certo? Dar uma aula de qualidade. Agora, não exija dele tudo, porque essa categoria está adoecendo, tá? Ela está ficando muito doente. Você vai no DPME, é altíssimo o número de professores com doenças depressivas, porque não aguenta a pressão do local de trabalho. O Tarcísio de Freitas encaminhou recentemente um projeto para a Lesp
Inclusive, você fez duras críticas a esse projeto, que ele trata da privatização da estrutura física de escolas, né? Segundo a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, a função desse projeto seria tirar da diretoria da escola essa função de cuidar de infraestrutura, que é coisa entupida, que é destruição física do prédio, digamos assim. E por iniciativa privada cuidando disso, segundo o governo, a diretoria teria mais condições de focar o pedagógico, que é o que você está defendendo. Porém, você fez duras críticas, inclusive relacionando como se o governo estivesse dando um tratamento de rodovia para a educação. Não sei se eu consegui entender muito bem seu ponto de vista, mas é legal você... Não, eu vou falar, mas eu quero trazer a realidade para o município também. Também não vou querer isso no município, tenho muito medo de qualquer um desses que estão aí na lista e que votam lá com o Tarcísio e vão votar de acordo, tá certo? Tragam isso para o município de Piracicaba. Quer dizer que eu jamais traria um projeto desse. Eu acho que a gestão das escolas públicas tem que estar na mão da equipe gestora, que envolve o diretor, coordenador pedagógico, né, os funcionários de escolas, toda essa equipe que tem que estar lá. É desta forma que eu leio. Só que, em reunião na Secretaria da Educação, na última quinta-feira, ele recuou. Não é bem isso, viu? A gente está fazendo ou está pensando de outra forma. Estamos tratando, eu continuo discordando, da privatização única, né, dos funcionários de escola. Eu falei, mas que engraçado. Quantas vezes eu fui na diretoria de ensino, na porta da diretoria de ensino, o ano passado eu estive lá, exatamente porque as empresas declaram falência, por isso é ruim privatizar ou terceirizar, né? E eles declaram falência, vai embora e larga os funcionários sem um tostão no bolso. Essa é a lógica da privatização que querem trazer também para o município, tá? E nós, é claro, eu, né, na minha posição que tenho, jamais concordo com isso, como não concordo na saúde, não concordo também, né, na educação e políticas públicas que têm a ver com tratamento direto, né, com a população. Não pode acontecer. Ou seja, terceirização de forma alguma. Não pode ser, porque você perde o... eu costumo dizer que há, e essa tese não é minha, hein, há uma coisificação das pessoas e uma personificação das coisas. É isso que acaba. Você perde, na verdade, a capacidade de avaliar. Quando você, como gestora, como prefeita, passa pela mão da prefeitura, você avalia, não deu certo, vai cuidar da sua vida, vamos trocar, a equipe tem que ser trocada, e assim vai. Então, acho que é isso que tem que ter um bom gestor, com olhar, né, de que quer um bom atendimento para aqueles que são usuários da escola pública, são os filhos e filhas da classe trabalhadora. Porque quem pode pagar vai para a iniciativa privada. Mas quem sabe a escola pública, ela fique tão boa que vira o que era no passado. Quem era o bom aluno? Quem estava na escola pública. Quem era o aluno que não era tão bom? Vinha da privada e ia para a pública e tomava um pau, né? Porque não conseguia... ou ele ia para a privada, estava na pública e ia para a privada, conseguia ser aprovado e voltava para a pública. E depois levava um pau lá também, não conseguia acompanhar, né? Não é isso que a gente quer. Um assunto também que está correndo, e já não é de hoje, chama-se Boulevard Boys. Né? Tem um movimento contra, tem aquele pessoal que diz não é bem assim, desde que faça uma adequação do projeto do Boulevard, que é a ocupação do prédio da antiga fábrica Boys, ali na margem do rio Piracicaba, perto da Ponte Pêncio. O que você acha desse projeto do Boulevard? Eu estou com a turma do contra. Você falando, vocês são tudo do contra. Não é que eu sou contra por ser contra.
Então, por que que antes de fazer esse projeto, não foi lá para o engenho e deu um tapa naquela coisa lá? Porque o que me dói é ver aquele engenho central, tá certo? Com uma capacidade de aglutinar mais questões culturais. Ah, mas tem, mas naquelas condições. Eu trouxe um congresso e fiz o congresso todinho lá, mas confesso que fiquei assustada com os buracos, os vidros quebrados, enfim, abandonado. Aí você vai e faz um Boulevard Boys. Primeiro, que a gente tem que ter como princípio que o patrimônio piracicabano é do povo piracicabano. Essa é uma questão. Portanto, a Vila Boys a Boys é do povo piracicabano. Assim como o Engenho Central, que corajosamente o prefeito Machado desapropriou. Depois, quando ele não voltou para a prefeitura, quiseram privatizar, não conseguiu, porque a desapropriação não permitiu. Tá? O fato, a ação dele não permitiu. E como é que viram saída de utilizar para as questões culturais? Mas então, a Boys, ela é uma propriedade privada. Ela pode ser uma propriedade privada. Ela é uma propriedade privada, num espaço público também. Mas aí tudo é, né? Porque então, a cidade é... Então vamos discutir como público e como a quem de direito tem que ser. O que não tem são grandes debates. Está tendo debate. Debate entre quem? Entre quem mesmo está tendo? Tem uma grande... Está seguro, pelo que eu sei, tem aí ação que segurou. Tenho informação. O Condefat em São Paulo. E eu tenho um conselheiro lá, que é o Wilson Levi. Votaram contra. Eles não vão poder fazer isso aí. Já perderam essa briga. Tá? O Condefat de lá. O de cá permitiu. O daqui permitiu. O de lá não. Precisava passar por lá. Então você é contra o Boulevard e contra qualquer alternativa ao Boulevard pela iniciativa privada? Eu quero que o público tome conta daquilo lá. Isso eu quero. Mas se é privado, como que vai tomar conta daquilo lá? Nós temos que ver como é que trata essa questão. A mesma coisa, os terrenos que a gente quer discutir, a regulação fundiária também é de privados. Então você quer que aquela área pública, privada, ela se torne pública, volte para o Estado. Volte para o município. Para o município, porque aí a gente pode, de certa forma, pensar num grande complexo, né? Não só turístico, mas artístico, de ocupação, de espaços, de dança, entendeu? Porque tem muito talento perdido, Romualdo. Para aí. Mas eu não consigo raciocinar com a sua cabeça, porque a sua cabeça, não a sua, mas de quem defende, está pensando na imobiliação, de novo, na questão da ganância. E eu não consigo ver desta forma, como um bem para Piracicaba. Piracicaba tem muito problema para ser resolvido. Porque hoje, no mundo moderno, até onde eu sei, há uma necessidade de trabalhar em sintonia, setor público e setor privado, né? E, pelo que você tem defendido, em quase tudo, você exclui o setor privado das parcerias com o setor público. Aonde que entraria essa relação entre as duas partes, para que as coisas se alavancassem, em termos até de investimentos financeiros, em favor de um desenvolvimento social e econômico? Eu acho que não soa isso que você falou, não. Eu acho que a gente tem que preservar para que o privado tenha um marco regulatório também. Eu acho, porque que tudo é da forma aberta e restrita, e um coitadinho que vai abrir uma lojinha, é um inferno para esse rapaz abrir o seu CNPJ ou ter seu cantinho e ser um empreendedor. Porque que a vida dele é um inferno. E é tudo tão fácil, né, para as grandes imobiliárias, porque isso é especulação imobiliária. Ou você acha que aqui tem bobo? Não tem, tá? Não sou contra a imobiliária que vá, mas vamos fazer licitação direitinho, vamos fazer a coisa direitinha,
né? Não fazer da forma trabalhar. Não, tem que fazer assim. Não tem que fazer assim. Debata com a população. Ganhe mentes e corações. Então, mas aí você vai ter defesa. Porque não pode pôr meia dúzia de gato pingado e dizer aqui está de acordo. Você não vê a possibilidade de parceria da iniciativa privada com o setor educacional público? Não posso ver, porque a educação ela vem há décadas e centenas de anos, tá? Sendo defendida como pública. Dom João VI, quando veio para o Brasil e criou a sua escola para que seus filhos pudessem ali estudar, né? E a partir dali foi um espaço público. Então, por que ele não deixou privado, então? Né? E depois, você sabe que essa briga de piso salarial vem desde da época de Dom João VI, não é nova. Levou 200 anos para ter um piso salarial profissional nacional. Então, quer dizer, eu não acho que é correto alguma coisa que abriu para o público, população, né? Portanto, público, ela se abra de uma forma inadvertida para a iniciativa privada. Simples assim. Essa visão sua, ela, do seu ponto de vista, claro, ela contribui ou não para você dialogar com o setor empresarial? Eu já fiz uma pergunta parecida com isso em outros encontros nossos, mas eu gostaria que você reforçasse isso. Acho que não tem um problema com o setor empresarial, não brigo com ele. Eu quero que ele entenda o seguinte: você vai poder investir, mas não pode ser algo isolado de uma diretriz da órbita pública também. Não pode. Senão fica uma coisa assim... Desculpe, Romualdo. A gente não pode tornar privado, por exemplo, a gestão na prefeitura. Não pode. Tem que ser algo que o prefeito, a prefeita, né, tenha condições de gerir, e aí sim, diálogo com o setor privado. Então, eu não vejo... Eu acho que a CIP cumpre um papel, eu acho que o CIMEP... Como é? CIMESP cumpre um papel, que é um sindicato das indústrias. Eu entendo perfeitamente que, sim, tem que ter um espaço de diálogo entre o privado e o público, mas não pode ir tudo para lá. Essa que é a questão. Né? Aquilo que é do público, da população, tem que ser a população que tem que tratar. Então, eu não sou radical, quer dizer, radical não, extremista a esse ponto. Radical é bom, você vai à raiz do problema. Mas ao extremo eu não sou. Eu acho que no diálogo você pode ter contrapartido, que você não pode ter uma única diretriz, a privada. Essa não pode. Se você tivesse que escolher um problema de Piracicaba hoje, qual seria esse problema e como atacá-lo? Saúde, né? Como atacar? Primeiro, tratar da curativa imediatamente, contratação de médicos que há, especialidades. Ontem me deram especialidade, a gente tem especialidade aqui, que vai, né? Nós vamos ter que até fazer intercâmbio, mas se tiver que fazer intercâmbio, vamos fazer intercâmbio, né? Eu acho que o Mais Médico mandou cerca de 40 médicos, é pouco. Inclusive, eu devo admitir que o atual prefeito fez o cadastro, né, para ter o Mais Médico. Espero que ele tenha refeito para trazer mais médicos para Piracicaba para poder dar o atendimento para a população. Então, prioridade número 1, mais médico. Número 2, ter plano de carreira. Número 3, ter enfermeiras também, né? Porque não é só o médico. Ter os atendentes também, né? Porque quem faz a triagem, quem dá tudo prontinho lá para o médico são enfermeiros. Os postos de saúde são administrados por enfermeiras. Elas que são as grandes principais. Então, tem que ter valorização desse segmento, que é importante, porque salvam vidas. Nós formamos... Por que isso tem que estar na órbita do Estado? Porque a gente está lidando com vida. Quando acontece alguma coisa no privado, joga para o público. Eu destaco, qual foi mesmo o setor que deu conta de salvar vidas durante a pandemia do Covid? Qual foi? O Estado. Público e o SUS.
Sistema Único e Público de Saúde, que deu resposta. Porque o público está acostumado com questões pontuais. Aliás, o privado. O setor público, não. É de tudo, Kaila. Então, os médicos são mais preparados, as enfermeiras são mais preparadas, e elas acabam sendo as grandes... O exército, foi um exército ali que salvaram vidas. Né? Até na ambulância elas salvaram vidas. Iam lá, colocavam oxigênio, já corriam, e elas se arriscaram. Essa que elas se arriscam também. Né? Porque pega uma bactéria, uma doença e vai. Né? Então, tem que ser devidamente valorizada e ter contratação também. Não foi por acaso que eu fui até a ministra Nízia. Aliás, duas coisas eu fiz. Fui para pedir a vacina, questão da dengue. Isso eu fiz na semana passada, que tá para me dar o retorno. E a outra questão foi com relação às ambulâncias SAMU, né? Que deve estar chegando, até no máximo julho, está chegando o SAMU, né? Porque salvam vidas. Né? Eu sou apaixonada. As SAMUs, elas, de certa forma, até chegar no hospital, se alguém que tem problema pulmonar, problema do coração, elas estão salvando vida. Até lá, já joga na maca e já vai para... Ponto 2, convênio com Santa Casa e plantadores, mas convênio para cumprir, tá? E não que foi feito no passado. Fez convênio, não pagou, eles caíram fora do convênio. E aí eles falaram, olha, deputada, não deu. E aí a gente eu acabo tendo, e eu mando com muito prazer, as emendas direto para Santa Casa e para os plantadores de cana. Porque são eles que bancam mais de 90% da população usuária do Sistema Único de Saúde. Mandei agora 2.500.000 para a Santa Casa, para ter o quê? A hemodinâmica, por conta do cateterismo, né? Mudar, ter um aparelho mais moderno para tratar da doença. Então, os hospitais estão sem convênio com o município? Não tem convênio, pelo menos foi o que me passou à época. Sempre houve esse convênio, mas não... Chegamos ao final, eu gostaria que você fizesse as suas considerações para a gente encerrar o nosso encontro. Bom, eu quero dizer que faz parte do debate. Romualdo, primeiro agradecer as perguntas feitas. Agradeço a população que nos ouviu, mas quero dizer o seguinte, que num debate pode ter embate de ideias, né? Mas é que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu não aceito as baixarias que estão sendo feitas, né? Eu acho que, sobretudo, oriunda de que já foi um prefeito, que tem, como é que eu digo, que tem aí, né, notoriedade, tem uma história, devia respeitar a sua história, né? E mesmo os outros que não foram, que tem aí a grandeza, porque eu não vou partir para a baixaria. Eu quero dizer que eu vou partir para o embate de ideias. E aquilo que eu disser, eu consigo comprovar. Dá para você especificar melhor que ponto você está tocando? Eu estou tocando numa requentada, como é que eu falo? Pesquisa que me coloca como jockey. Falei, que diabo é isso? Coringa onde? Onde eu sou coringa? Coloca outro como... LGBTQIA+, né? O outro de costa para o povo, com a mão no povo, né? Estou me referindo a isso. E eu sou pioneiro, estou com 49,5%. Acho que tem que respeitar. Vou pedir aqui, vou dar o nome aos bois. Ex-prefeito Bajas, por favor, respeita a sua história. Não faça mais isso. Desoriente a sua equipe a fazer isso, que isso é baixaria, sabe? Use o melhor que você tem, a sua experiência. Né? Quem sabe um de nós, naquilo que é bom, a gente até incorpore. Eu, por exemplo, não sou capaz de bater em políticas que são positivas para o município. Mas nesse tipo de coisa, eu acho feio para um ex-prefeito. Chegamos, então, ao final de mais um encontro. Conversamos com a professora Bebel, do PT, pré-candidata a prefeita de Piracicaba. E o nosso trabalho continua
neste canal nós vamos ainda entrevistar os demais candidatos e vocês terão a oportunidade de conhecê-los com mais profundidade e fazer a melhor escolha no momento oportuno. Muito obrigado.